nós sempre fazemos uma leitura equivocada de nós mesmos, né? O ser humano, ele tem esse costume. Por quê? Porque nós fazemos a leitura da realidade mediante as sensações. Mas a leitura que fazemos é da sensação que sentimos e não da realidade, né? É como se fosse um véu, né, que deforma a nossa visão sobre a realidade, né? Então, quando analisamos os nossos sentimentos mediante determinados atos, às vezes nos aprovamos e outras vezes nos reprovamos, né? Por quê? Porque temos uma mania, né? Isso é inerente à natureza humana, de fazermos uma leitura das nossas sensações à realidade. Achamos que fazemos uma leitura direta da realidade, mas na maioria das vezes nós fazemos uma leitura das nossas sensações sobre a realidade. É uma espécie de véu, né, que deturpa os nossos sentidos. É uma espécie até mesmo de um óculos que você usa de uma determinada cor, né, e tudo que você vai ler sobre a realidade está vinculado à luz que brilha na lente desse óculos. Então, cada pessoa tem uma leitura estritamente particular da realidade. E essa leitura que fazemos, ela é sempre imbuída de fantasias, né? Nós não lemos a realidade, mas lemos o que sentimos sobre a realidade. E por isso colocamos valor, né? Interessante que, por exemplo, nós temos um determinado valor social e nos cobramos mediante esses valores, né? Nos frustramos porque temos uma percepção, por exemplo, real de como as coisas deveriam ser e elas não são. Então, quando a gente não chega, por exemplo, nesse padrão que a sociedade nos cobra e que também cobramos acerca de nós, que esses valores virtuais, né, que é tanto criado pela nossa mente e tanto que é imbuído pela sociedade, nós nos frustramos, porque sempre frustramos com aquilo que somos em relação com aquilo que deveríamos ser, né? Mas o que você deve ser? Interessante que você é ensinado hoje em dia a não se aceitar da maneira que é. É como se você vivesse 24 horas, né, totalmente equivocado, né? Um exemplo muito caricato disso, por exemplo, que nos é passado que temos um determinado arbítrio de escolher o bem. Mas, na verdade, quando escolhemos sempre de acordo com as nossas fantasias e com os nossos desejos, né? E quando erramos nessa escolha, nos culpamos. Mas quem é que mede esse grau de culpabilidade, né, na gente, né? Interessante que a própria cultura, né? Interessante que Freud, no seu livro O Mal-Estar da Civilização, ele fala muito acerca disso, que é uma leitura até que eu recomendo. Mas o que eu quero dizer, por exemplo, sobre isso é que o ser humano, nós, né, mortais, lemos o mundo sempre a partir das nossas fantasias, né? A fantasia, ela é como uma espécie de livro de bolso. Você retira do seu bolso e lê a hora que quiser, né? Por exemplo, o homem ele tem uma fantasia muito mais, como é que eu posso, utilitária, e a mulher tem uma natureza muito mais romântica, né? Mas ambas as fantasias, né, e desejos, elas têm um ideal imbuído de como as coisas deveriam ser, né? E quando confrontamos com a realidade quebra esse padrão, né? Sabe, assim, você tem a fantasia de ser o quê? Né? Um médico, ou um doutor, ou um escritor, ou qualquer coisa que você queira ser na vida. Não há impossibilidade de ser, mas interessante é a leitura que você faz, né, mediante a sua fantasia, como não tivesse obstáculo,
quando fantasiamos acerca dos nossos desejos, nós tiramos o obstáculo, né? E colocamos a meta, o ponto final. O princípio da ideologia é esse, né? Mostrar um universo todo formatado, mas não mostra o caminho que fazemos para chegar nesse universo que almejamos. Interessante quando alcançamos, por exemplo, esse desejo, vemos que esse desejo não era do jeito como nós imaginávamos, né? Cheio de percalços, cheio de contratempo. Então, o ser humano, ele é um ser que ele sempre está dividido, por exemplo, entre a negação do desejo, né? Que seria a frustração, e a realização do desejo, que vira em tédio, né? É muito o que diz Arthur Schopenhauer acerca da natureza do pêndulo, né? Eu tenho um desejo, quando esse desejo, né, ele me é negado, vai alimentar o quê? A minha vontade, ou o que Freud fala como libido, ou Nietzsche fala como vontade de potência. Então, quanto mais esse desejo é negado, mais aumenta a fantasia. Sempre acontece assim. Algo que lhe é negado vai ser algo que estimulará estritamente a sua fantasia, né? Isso acontece, por exemplo, em todos os âmbitos, né, da vida do ser humano, desde o seu nascimento até a morte. Então, por isso que Arthur Schopenhauer fala que o ser humano ele é ligado por um fio invisível, né? Que esse fio invisível é a vontade. E essa vontade, né, que nos guia, muitas vezes nos deteriora, né? Isso ele fala muito no seu livro O Mundo como vontade e representação. A representação é aquilo que a realidade é. E a vontade é aquilo que eu desejo, né, sobre essa representação. Então, quando você satisfaz esse desejo muitas vezes pode ser até mesmo, vamos dizer assim, a sua salvação ou a sua perdição. Por quê? Porque na maneira que alimentamos o nosso desejo, criamos uma fantasia do nosso desejo, como eles resolvessem todas as nossas crises existenciais, né? Ou eu ter um melhor carro, um melhor salário, né? Casar com uma pessoa linda, maravilhosa, perfeita, acabará meus problemas. Mas a natureza do ser humano, ela é estritamente dramática. Porque o ser humano ele tem muito o costume de transferir suas energias psíquicas. Quando você conquista algo e você usufrui, esse algo perde uma validade, né? Porque, por exemplo, o que está em questão não é o objeto que você deseja, né? Mas o esforço que você, né, aplica, né, para alcançar aquilo que você deseja. Então, o ser humano ele se vincula ao objeto de desejo. Aí, quando ele se vincula a esse objeto de desejo, e quando esse desejo é alcançado, a sua energia psíquica vai se transferir para outro lado, ele vai desejar outra coisa. Mas interessante, mesmo que você tenha conquistado, depois de um certo tempo perde esse valor, mas quando uma pessoa vai retirar de você, ou vai pedir algo, vai tomar, você sente algo, né, que é tomado de você. Por quê? É criado uma espécie de um tecido existencial entre você e o objeto que você se relaciona. Por quê? Esse tecido mesmo é ligado pelas nossas fantasias e pelos nossos desejos que temos sobre as coisas, né? O homem, por exemplo, ele perde a mulher, para ele, né, a vida perdeu sentido, ele perdeu o carro, a vida perdeu sentido, perdeu as amizades, né? Perde o sentido. Mas o que é sentido, né? O ser humano ele é totalmente ligado por sentido. Ou o ser humano é ligado pelas fantasias. Muitas vezes é a nossa fantasia que faz o nosso sentido. Então o nosso mundo ele é estritamente mental, né? E lutamos, por exemplo, com esse mundo que é estritamente mental, né? Porque com a nossa mente nós criamos, por exemplo, os nossos céus e os nossos infernos. Tem um adágio que diz que se você, por exemplo,
ter tudo aquilo que você deseja também pode ser uma espécie de inferno, você realizar todas as fantasias. Porque quando você fantasia sobre algo, você está tirando, né, ou do objeto, ou da pessoa, aquilo que ela é realmente. E o que você está colocando é sobre o seu desejo por essa pessoa, por esse objeto. Mas quando isso lhe frustra, na verdade, não é que o objeto ou a pessoa lhe frustra, é você que se frustra com seus próprios desejos, porque você coloca um valor num objeto ou numa coisa que estritamente eles não têm em si. Então, é o ser humano, por exemplo, que dá sentido à sua vida, à sua realidade, mediante as suas naturezas e desejos. Então, a vida ela é permeada, né, de desejos, de, né, você conseguir esses desejos e esses desejos lhe frustrar, né? Então, isso faz parte da natureza humana, o que faz o ser humano ser um ser tão perplexo, assim como Jacques Lacan mesmo afirma, né? Não há algo tão perplexo e complicado como a natureza do ser humano. E nada mais estimulante como não estudá-lo também, né? Então, é uma maneira que o ser humano ele se guia pelo seu universo psíquico. Então, isso é chamado, por exemplo, assim, no termo freudiano, de realidade psíquica, né? Você vai lutar por aquilo que você deseja, você vai lutar por aquilo que você fantasia. Mas muitas vezes a nossa fantasia, muitas vezes, é o que nos dá energia, né, para viver e também tira toda a nossa energia também de viver.